Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele o que Ele nos dá de estudo nesta noite, nosso conhecimento seja um pouquinho mais elevado com essas lições maravilhosas que temos feito aí do Vinha de Luz. Que Jesus nos abençoe nesta noite, que Ele possa trazer o conforto e entendimentos do estudo que vamos fazer. Mas para isso, vamos nos entregar na mão dele, orar e meditar com ele por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento gratificante. Vamos também estender a nossa gratidão a essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a todos que estão junto de nós, nos acompanha, traz o conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina os ilumine cada vez mais. Nossa gratidão a todos eles. Muito bom. Nosso livro, O Vinha de Luz, a Fonte Viva, desculpa. Vinha de Luz é na segunda-feira. Fonte Viva hoje. Lição 44, com o título de Tenhamos Fé. Então, de palavras de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2. Vou preparar-vos o lugar. Então, Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na Terra, quantos o acompanhasse viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o Cristo leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado como fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo, em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia
lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Muito bem. Está aí uma lição maravilhosa, né? Que nos traz sobre reflexões sobre a nossa fé, sobre a nossa dedicação ao nosso querido mestre, ao nosso pai, não é? Porque nós passamos por grandes dificuldades quando a gente se dedica a uma vida séria, de dedicação, né? E é o que nos traz essa lição hoje, esta orientação. Tudo que nós passamos, e para que a gente tenha uma ideia também do que Jesus sofreu no seu Calvário, né? Então, aquele irmão que está disposto a seguir o Mestre Jesus está naturalmente exposto a todas essas adversidades no dia a dia, né? Adversidades que comentários insanos, colocações indevidas, não é verdade? Todos nós que somos dedicados à espiritualidade, à nossa vida futura, né? Nós seremos taxados de fanáticos, fanáticos, caretas e sem noção da realidade. Eles acham, quem está à nossa volta, nos criticando, pensam assim, que vivemos em sonhos, né? Que nós somos caretas, somos fanáticos. Nós estamos fora da realidade, né? Acham, têm a opinião de que basta uma oração para se colocar ao lado de Jesus. E nós sabemos que não é assim que funciona, né? Nós seremos acolhidos de acordo com as nossas obras. Por isso, Jesus nos disse que na casa de meu Pai tem várias moradas, né? Então, vejam que esta colocação é clara, né? Teremos o nosso lar na espiritualidade de acordo com as obras que nós realizaremos aqui, de acordo com a nossa caminhada, né? Daquilo que fizemos, daquilo que semeamos, não é? Então, precisamos ficar muito atentos, perseverantes, porque pessoas com comentários maldosos está cheio, né? Isto, imaginem o que Jesus passou lá naquela época dele, né? Como ele foi usado, foi debochado pelas suas colocações. E uma coisa que ele nos deixou de grande exemplo, nunca, em nenhum momento, perdeu a calma. Em nenhum momento ele se exaltou com alguém. Ele sabia fazer a colocação das palavras corretamente. E através de colocações, ele dava o seu puxão de orelha, não é? Vejam que ele nunca assumiu nada, né? Até no momento do julgamento dele, a pergunta que Pilatos fez, então és rei? Ele falou, não, você está dizendo, o meu reino não é deste mundo. Não foi verdade isso? Não é?
Então, vejam que isto faz parte desse meio que nós vivemos. Essas pessoas que sofrem retaliações, esses sonhos que nós temos, né, somos incompreendidos. Somos incompreendidos. Mas, quando chegamos do outro lado, aí reconhecem, né? E já tive situações, né? Porque participo de uma reunião que converso com os irmãos que estão na espiritualidade, né? Aí, às vezes, até aconteceu já, meu irmão chegar e dizer, mas eu ia no centro, eu fazia oração, eu estou aqui sofrendo. Espera lá, orar e marcar a presença na igreja, no centro, você acha que é o suficiente? Cadê as obras? Cadê o amor que você doou ao seu irmão? Hã? Então, vejam que não basta orar, e a maioria da humanidade acha que é o suficiente, infelizmente, né? Quando nós nos deparamos com o nosso evangelho, está lá. Está muito claro as orientações que nós temos através do nosso evangelho, né? Nós teremos a nossa morada de acordo com as nossas obras, né? Então, aquele que persevera em Jesus e tem a fé e fica firme com isto, ele terá a felicidade lá do outro lado, como é colocado na nossa lição, né? Então, nós somos taxados de todas as formas, né? Se nós agimos de acordo com as leis morais, nós somos taxados. Como ele diz na nossa reunião, a humildade, para nós que somos devotos do nosso querido Pai, somos covardes. Não é humildade, é covardia. Então vejam que situação terrível que é para nós passar por tudo isso. Então temos que pensar bem no exemplo de Jesus. Não revidar nunca. Deixar que ele exalte, que ele diga a sua opinião, mas que não nos atinge, né? A vida simples, a vida humilde, a vida tranquila que você pode ter, você vai ser julgado como relaxado, que não se importa com nada, não se importa em estar numa posição melhor. Mas para quê? Se a vida simples lhe traz a felicidade e a realização das coisas, não é? Bondoso, aquele que tem bondade em seu coração, aquele que está pronto a ajudar a qualquer um que seja, né? Estender a mão, levantar o irmão da sarjeta, né? O que ele é chamado? Tolo, tolo, né? E o digno, aquele que traz tudo com dignidade, que é sim, correto, firme no que faz, ele é orgulhoso. E o tolerante, aquele que tolera as diversas situações, as adversidades que estão à nossa frente, né? Incompetente. Olha quantos títulos que nós temos por sermos devotos a Jesus, né? Por sermos firmes em nossa fé, né? Como? Tolerante. Ser tolerante com o nosso irmão, ser compreensivo, é sinônimo de incompetência? Não. Né? E o enérgico? Aquele que é enérgico pela justiça, pelo caminho reto, pelo caminho certo, né? É crueldade. Onde nós estamos, né? E o devotado?
nós, como devotos, nessa maravilhosa doutrina, né? Nós somos vaidosos, queremos frutos, queremos glórias para o nosso caminho. Não é assim que funciona, não é assim que é a nossa caminhada. Nós espíritas sabemos disso. Nós não almejamos nenhum altar, nada disso. É a simplicidade, a humildade, a bondade, ser digno, correto, tolerante, enérgico, devotado, né? Então, quando você se propõe a ajudar o próximo, você é acusado de oportunista. Olha só, oportunismo. Estender a mão para o irmão, você está sendo oportunista e personalista, quer se personalizar diante da situação. Tirar, tirar um proveito próprio daquilo. Imagina, não. Aquele que é bondoso, aquele que é caridoso e tem fé e caminha dentro dos ensinamentos morais de Jesus, não age dessa forma. Não tem essa maldade no coração. Nós sabemos disso, né? Nós temos que saber que, diante de todas essas situações, nós temos que continuar a servir e agir. Servir e agir sempre. Em nome do nosso Mestre, do nosso Pai, que está lá preparando a nossa morada. Foi o que ele disse, que ele estava indo porque ele ia preparar o nosso lugar para aqueles que o seguem, para aqueles que o amam, né? Então, por isso que ele disse que estava a caminho para a preparação do nosso lar. Então, vamos abraçar esta doutrina é tão edificante, essa doutrina que é a sementeira do bem, essa doutrina maravilhosa, porque nós estamos longe da nossa verdadeira morada, nós estamos longe do nosso lar. Precisamos galgar esta caminhada nesta estrada de adversidades, tirando uma a uma da frente, para que a gente desfrute desse lar que Jesus está preparando a todos nós. E ele disse, reafirmando essa mensagem dele, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o que ele diz com isto? Que tem muitas moradas na casa do Pai. Seremos endereçados para o lar de acordo com as nossas obras. Nós sabemos que existem vários mundos do outro lado, né? Então, tenhamos fé. Tenhamos fé em Deus Pai e Jesus, nosso querido Mestre. Que Ele possa nos abençoar e nos iluminar nesta caminhada, nos dando força para vencer todos esses desatinos do nosso dia a dia. Que possamos ter um caminho livre de pedras e espinhos. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, pessoal. A lição, então, é isso, essa grande mensagem sobre a fé. Tenhamos fé, porque a fé, como disse, está escrito isso na Bíblia, a fé remove montanhas, né? Então, vamos lá, vamos abraçar essa causa e vamos ser felizes. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, agora vamos bater o nosso papo, né? Aberto o microfone para todos. Eu entendi assim,
que nesse texto ele mostra para nós todas as virtudes, todos o caminho que nós devemos seguir, né? E se nós estamos nesse caminho que ele nos deu exemplo quando esteve aqui conosco, que nós não podemos deixar nos levar pela opinião das pessoas que ainda não conseguiram encontrar esse caminho. Nós, muitos somos mesmo taxados diante de algumas atitudes, mas a gente tem que ter certeza, ter confiança que nós estamos no caminho que ele nos mostrou, que essa fé que a gente tem no seu ensinamento, no seu exemplo, que a gente não perca, porque mais tarde, quando essas pessoas perceberem, né, o exemplo maravilhoso que ele nos trouxe, eles também vão para esse caminho, no seu tempo, né? Por isso que Deus, Jesus também disse, né? Há muitas moradas na casa do Pai, porque conforme as nossas atitudes aqui, a gente fazer o bem, acolher as outras pessoas, a gente vai ter um local determinado, né, conforme as nossas obras, porque aqui nós também temos nossos erros, né? Então vai ficar na balança, né? Aquele que pender, para que lado pender, a gente vai na morada que a gente conquistou, né? Mas a gente tem que ter certeza e ter a fé que os ensinamentos dele é perfeito, que a gente tem que seguir e não podemos deixar nos influenciar pela opinião, pelo julgamento das outras pessoas. Foi isso que eu entendi. Nós sabemos que todos nós temos uma caminhada e todos nós estamos em degraus diferentes. Cada um de nós tem um degrau a conquistar, né? E é justamente essa posição da casa dele que tem várias moradas. Seremos encaminhados de acordo com as nossas obras, não é verdade? E vamos colher os frutos que nós plantamos, né? Às vezes, existem situações que, como eu comentei, né, de irmãos que estão lá na espiritualidade e chegam ali numa reunião mediúnica comunicando: eu não entendo por que eu estou sofrendo, não entendo por que está acontecendo isso comigo. Aquele comentário que eu fiz, eu já foi até colocado às vezes em umas situações dessa, né? Eu ajudava a igreja, eu fazia tudo na igreja, eu assistia à missa, eu isso, aquilo. Mas peraí, tudo bem, você agiu certo, você ajudou. Mas e aí? E para o próximo, o que você fez? Né? Então não basta só ir lá e cumprir a tabela, né? Ir lá e orar e meditar sem proveito, sem ação. Tem que existir ação. O que Jesus quer é isso, que você tenha ação em fazer o bem, né? Muito bom. Quem mais quer falar? Que nem você comentou, né, que existe muitos espíritos, né, que reclamam da situação que se encontram, né? Mas também, lógico, nós entendemos, né? Mas isso daí também de simplesmente a igreja fazer uma oração independente da igreja, né? Foi um ensinamento que foi dado a nós por muitos e muitos anos, onde que foi incentivado o quê? A sua atitude melhor que vai na igreja, faz uma oração, tinha as penitências, né? Tantas Aves Maria, você faz uma doação, que tudo será quitado. Mas esqueceram do principal, né? De ensinar o que Jesus veio realmente fazer, que é essa troca de amor, de auxílio, né? Não é isso também que acontece com esses espíritos, né? Que essas almas que ainda não entenderam, né?
porque foi ensinado dessa forma para eles, e talvez eles ainda não tiveram oportunidade de receber outras informações, né? Aí eles cobram uma coisa que foi ensinada, né? Que foi dada a eles. Seria isso? Sim, é isso mesmo. Tem um outro caso para ilustrar, né? Isso foi eu, inclusive, que atendi esse caso, né? Uma senhora evangélica. Então, ela chegou na sala, através do médium, e, e aí eu perguntei qual que era a dificuldade que ela estava passando, o que estava acontecendo, tal. Não, ela só disse isso assim. Não, estou esperando o dia do juízo final. O pastor falou isso para mim, que quando a gente morresse, a gente ia ficar esperando o dia do juízo final. Aí eu falei assim, olha, não é bem assim que funciona a coisa, tá? O pastor falou uma coisa que era uma verdade, mas naquele momento para você, tá? Mas na espiritualidade não funciona dessa forma. Por exemplo, você tem consciência do que aconteceu com você? Tenho. Eu não estou mais aí do lado de vocês. Eu estou desse lado de cá. Tá? Então, a vida continua. Mãos às obras. Tudo que você aprendeu dentro do evangelho que você praticou, coloque em prática agora. Nós temos muitos irmãos necessitados aí do seu lado. Aí ela virou para mim e falou assim, é verdade mesmo. Eu só vejo pessoas sofrendo. O conhecimento que você tem, coloque em prática. Vá lá conversar, ajudar e orientar. É isso que Jesus quer de nós. Aí ela ficou felicíssima, sabe? Falou, não, eu vou fazer isso então. Porque eu trabalhava junto com o pastor, eu conheço bastante da vida, da religião, de tudo. Eu vou poder ajudar esses irmãos. Eu falei, com certeza. Vá e ajude. Esse é o caminho. Então veja que o que nós temos de irmãos despreparados na espiritualidade é muito grande. É muito grande, sabe? E nós temos que pensar muito neles. Sempre em nossas orações, pedir que Jesus abençoe esses irmãos na espiritualidade que estão necessitados de ajuda. Né? Isso é importante. É uma forma de você doar amor a esses irmãos que estão lá. Né? E, naturalmente, é a forma que nós temos de diminuir os processos obsessivos. Porque o processo obsessivo, ele se dá por falta de orientação. Ele está lá do outro lado e acha que pode tudo. Entendeu? Então, é assim, precisamos ajudar esses irmãos. Mesmo a nossa distância daqui, orando e pedindo para que Jesus abençoe a todos. Quem mais quer falar? Estou falando muito hoje, hein? Tenhamos fé. Fé é uma coisa que nós precisamos conservar, essa sementinha que nós ganhamos de Deus, principalmente nos dias de hoje, onde tem muita gente que já esqueceu isso. Né? Precisamos usar a nossa fé, mas ser insistente mesmo, para estar ajudando o próximo. Porque tem próximo que está muito longe da gente, ele não está próximo da gente. E a gente tem que fazer de tudo para que essa sementinha brote no coração dele. É igual você falou, tem muita gente de doutrina espírita, com espírito muito baixo, que não se encontrou, né? Às vezes a pessoa não sabe mesmo, eu falo isso, às vezes a pessoa não sabe procurar. Nós recebemos aqui
esse aqui, eu acho que tinha uns 10 itens que você comentou, até ia contar agora, mas depois eu falei, deve ter uns 10 ou 12 itens aqui, que se for parar a gente para pensar, é só pancada. E isso daqui, que está escrito aqui, é para a gente pegar e desanimar. Quando nós propusemos a seguir a Cristo, nós abrimos mão de muita coisa que a gente vinha fazendo. E todo dia a gente recebe isso. Todo dia. Pode sair, só sair na rua que a gente recebe essas cacetadas. Não é só na igreja, não é só no centro, é em todos os lugares, né? Esses desafios, vamos chamar esses itens de desafios, eles servem para o nosso crescimento. Porque com o nosso crescimento, a gente vai mostrar para essas pessoas, né, o porquê que nós estamos fazendo isso. Mas é só para o crescimento meu? É ajudando as pessoas que nós tenhamos ainda um crescimento, tá? E esses desafios, né, eles servem para que a gente tenha mais fé. Só que a gente tem que pegar uma pessoa, que nem nós fizemos, acho que na última lição, acho que na linguagem, não é começar a falar para a pessoa e depois a gente pegar e deixar a pessoa sem entender o que nós estamos falando. O crescimento, nós trabalhamos nessa doutrina, vamos falar nessa doutrina, porque nós gostamos dela. Tá? Talvez você não entenda o que nós estamos falando, porque de onde você vem, e muitos anos, e muitas famílias, tá, que você conhece, não conhece o nosso propósito. Nós não estamos aqui só para nos salvar. Nós temos que aproveitar tudo que é disponibilizado para estar ajudando o próximo, né? Só que nós precisamos ser firmes nessa caminhada, né? Chegando ao ponto que a nossa paciência, a nossa sabedoria, tem hora que esgota. Mas tenhamos fé. Esse é o nosso propósito aqui. Eles estão do lado de lá querendo puxar o nosso tapete. Por isso que estão pegando e fazendo isso. É difícil ajudar a todos, mas tem muito, eu sempre bato nessa tecla, tem muita gente ainda que tem ouvido para ouvir. Tem ouvido. As pessoas querem crescer. Ela sabe que lá não sei quando, né, vai ter o exame final. E lá não tem professor bonzinho, não. Lá a coisa é feia. Você não plantou lá? O que você colheu? Eu colhi só espinho. Então aqui você vai pisar em espinho. Não pode ser diferente, né? Que nem eu estava vendo aqui, também escutei uma palestra esse dia atrás, eu acho que talvez até se encaixe nisso daqui. E Jesus chegou para Pedro e falou para lavar, estava lavando os pés dos apóstolos, e os apóstolos, quando chegou em Pedro falou, não, o senhor não vai lavar no meu pé? O que é isso? O senhor é o Cristo, né? Eu não tenho mérito porque o senhor me lava o pé. Se eu não lavar os seus pés, você não vai pertencer a mim. Aí Pedro disse, se for para pertencer ao Senhor, lave o corpo todo. E nós estamos cercados de pessoas, mas que precisa lavar o corpo todo, cedo, à tarde e à noite. Eu não sei o porquê que existe tanta maldade nesse mundo que a gente não consegue consertar. Não consegue. Hoje aconteceu um caso que eu estava na farmácia aqui perto de casa, e a moça pegou, você está melhor? Uma funcionária perguntando para outra, né? Falou, você está melhor? Falou, eu tô. Ai, graças a Deus. Então foi a oração de final de semana. E ela perguntou para mim, o senhor ora? Eu falei, algumas vezes por dia.
porque a oração cura, tá? Eu sou evangélica, a moça falou. Ah, você é evangélica? O que vocês estudam? Ah, nós estudamos a vida de Jesus. Ah, é? Eu sou da doutrina espírita. E olha que coincidência. Nós estudamos a vida de Jesus. Então nós podemos combinar. Ah, mas doutrina espírita não é outra coisa? Falei, não, procura se informar. Procura se informar, né? Ainda existem algumas barreiras, né, em algumas outras religiões que a gente sabe, dá umas pancadinhas em nós, né? Emmanuel colocou esse texto aqui para de vez em quando dar uma medida. Falou, quero ver a fé desse pessoal. Será que a fé deles está ajudando todos que precisam? Estão indo lá em casa fazer uma visita para uma pessoa, está acometida com uma doença, para falar umas palavras bonitas, para fazer uma oração, para dar um passe, né? Porque também a gente não pode ter fé e ficar só para a gente usufruir dessa fé. Nós temos que divulgar essa fé para outras pessoas. Vai ver, nós estudamos lá atrás, um pouquinho mais, só um pouco, né? O Dankmar falou de uma lição lá para trás. Erguei e ajudai. Turma, é a nossa fé que faz a diferença no erguer. Se a gente chega desmotivado, nós não vamos conseguir levantar um palito de fósforo. Se a gente chega motivado, firme, e aquela pessoa pega uma confiança de nós, a gente vai conseguindo mudar o relacionamento dela. E quanto mais a gente se aproxima da pessoa, daquelas pessoas que têm, assim, até certa parte, uma indisposição, assim, naquilo que nós falamos, quanto mais nós aproximamos dela, mais nós quebramos o tabu, e ela começa a acreditar que nós estamos falando. Se a gente desanimar, ela vai embora. Ah, tudo que aquele cara falou para mim não serviu para nada, não. Ah, claro, não. Porque a doutrina deles é difícil. É, claro que é difícil. É difícil porque nós buscamos a salvação. Buscamos. É fácil? Não, não é fácil, não. É fácil todo sábado à tarde, tá lá na casa de cura, lá da Casa Bezerra de Menezes, nós vamos falar assim, na nossa casa, umas 20, 25 pessoas, ajudando uns 50, todos os sábados, sem folga. Tiramos folga agora no finalzinho do ano. E vocês pensam que tem gente que não fala, até que eu já ouvi, fala, nossa, passa a pessoa perto da gente aqui, esse pessoal da casa aqui, não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Então a gente tem que ir quebrando esse paradigma deles para a gente estar cada vez mais aproximando, mostrando qual que é o nosso trabalho. Porque talvez até eles enfiem alguma coisa que está escrito aqui no livro na cabeça. Nossa, o pessoal é muito vaidoso. Passa perto aqui e não fala nada, porque eles não sabem. Ninguém está ali parado. Todo mundo que passa para cá ou passa para lá está fazendo alguma coisa, né? Só que às vezes eles não entendem isso, né? Então, olha, a nossa fé é pequenininha. É uma sementinha. Mas vamos usá-la do melhor jeito possível, ok? Assim seja. Muito bom. Obrigado pelas suas palavras. Alguém mais quer falar, complementar alguma coisa? Temos tempo. Oi, Sérgio. Eu queria colocar de uma forma um pouquinho diferente. Seria o seguinte. Eu tenho muita fé em acreditar na reencarnação. Nós, espíritas, aqui da sala, todos nós acreditamos e temos experiências por isso. Então é fácil. Vamos pensar da seguinte forma, que a gente não tivesse essas informações. Como seria? Os maiores conflitos com as outras pessoas que vêm de outras religiões
se vocês notarem, são religiões que não acreditam em reencarnação. Cria o choque aí. Fica difícil, muito complicado. Você não vai conseguir provar para ela, né? Se a pessoa tiver bom senso, ela vai estudar o espiritismo para poder nos julgar, coisa que ninguém também faz, são muito poucos, só estudiosos mesmo, pessoas aí da liturgia que estudam para ver os princípios das coisas. E todos que estudam criam dentro de si um ponto de interrogação. Não vem para o nosso lado por uma questão de princípio ou de família, mas fica com um pezinho no espiritismo. Vai criar uma forma aí não, tem alguma verdade e eles sabem disso. Então, eu vejo que tudo, viu, seu Gilberto, como você está falando, é a informação que a gente tem que ter, e nós temos. Eu acredito o seguinte, nós que estamos aqui nessa sala, nesta encarnação aqui, conhecemos o Espiritismo para ter esse esclarecimento, aproveita, porque eu acho que é a última chance. Se você perder, nego, não tem para onde ir. Não dá mais para ir em lugar nenhum, fazer nada. Mas o que fazer com esse conhecimento? Tudo que está nesse texto hoje, lido pelo Dankmar, muito bem explanado, não basta de ser desafios para nós com pessoas que não acreditam. Então, o nosso conhecimento é a fé. E muito grande, não adianta o cara... Pode vir de onde quiser me convencer que a reencarnação não existe. Aquele Padre Quevedo, aquele monte de gente. Pode vir, nós vamos falar a noite inteira aqui e não vai ter acordo. Por que não? Porque eu vou fazer perguntas para ele que o único jeito da resposta está na reencarnação. Eu tive essa experiência quando eu trabalhei no Walmart. O forte era católicos e mais fortes evangélicos. E eu era espírita, e eu não escondia que eu era espírita. É melhor você não falar. Não, eu sou espírita. Não sou espírita, estou tentando ser espírita. Mas, às vezes, eu fazia algumas perguntas, sabe, que vinham querer me cercar, cutucar, para ver o que era, porque eu dava uma abertura com todos os funcionários. Eu tinha amizade com todo mundo. E eu fazia algumas perguntas para ele sobre quem nascia numa cadeira de roda, porque Deus não foi com a cara dele, então, por isso? Por que nasce e morre logo depois? Por que sofre acidente e o outro não? Por que um morre numa viagem e o outro não morre? Então, fazer a pessoa pensar, mas não entrar em conflito. Só colocando um exemplo, dentro de uma reunião mediúnica, a minha esposa recebeu uma entidade e ela começou a falar em italiano. Ela nunca falou italiano na vida dela. A entidade começou a falar italiano e o homem estava bravo. Uma médium vidente chegou no meu ouvido e falou assim, é um freio de cappuccino que usa aquele roupão. Aí ele começou a falar, reclamar, porque onde viu eu estou falando, ninguém presta atenção em mim, ninguém me ouve mais, porque eu falo isso, porque eu falo aquilo, e nós com muita dificuldade para entender o que ele falava, e ele brigando com nós ainda, achando ruim, muito bravo. Gente, veio numa outra médium, uma outra entidade que começou a conversar com ele em italiano. E falou, eu estava lá, e você nunca ouviu os seus discípulos. Tudo que você falava tinha que ser o certo. Você nunca respeitou ninguém, você nunca deu ouvido para ninguém. Você sabe por que você está assim? Você não encontra o seu caminho? Você não tem essa paz que você tanto quer? Porque você está morto, você morreu e nem está sabendo. Só que agradeça a Deus que você veio num lugar que podem te auxiliar e te ajudar. Mas depende de você ainda. Depende muito de você. Se você não aceitar, paciência. Mas se você aceitar, você vai estar no rumo certo. Então, você toma por base que as reuniões mediúnicas são os esclarecimentos para quem está do lado de lá. E quando nós, do lado de cá, convivendo o dia a dia com essas pessoas, nós temos a função de passar o esclarecimento, de passar a informação. Aliás, é o meu trabalho na Casa Bezerra de Menezes, é fazer com que distribua a palavra para tudo quanto é lado, para tudo quanto é jeito, tudo que é forma.
Estamos gatinhando, mas a gente está chegando lá. Aos poucos a gente está sentindo que está crescendo. É um trabalho árduo? É um trabalho árduo. Por quê? Porque não é para qualquer um ouvir. Muitas pessoas não estão preparadas para ouvir o que nós sabemos. E nós temos que entender isso. E muita coisa fala assim, mas por que o mal sobressai sobre o bem? Eu tive uma resposta e não foi de nenhum espírita. Era uma pessoa de uma religião milenar. E respondeu assim para mim, o mal só sobressai sobre o bem porque o bem é covarde. Ele tem medo de falar. Ele tem medo de mostrar a verdade. Então ele baixa a cabeça e fica quieto. Isso para mim foi uma lição tão grande que eu me vigio muito. Eu não deixo passar a oportunidade de cutucar a onça, não. Se está errado, está errado. Por que agir assim? Você vai prejudicar os outros, você não está vendo? Então, isso eu trago dentro de mim, e talvez eu seja um pouco agressivo com isso, mas se eu noto que a pessoa não é receptiva, aí eu largo mão. Paciência. Mas eu tentei fazer. Não deixei passar em branco, não. Era só isso, Dankmar. Desculpa, tomei tempo demais aí. Imagina, tomou tempo nenhum, de jeito nenhum. Nos ajudou aí esclarecendo um pouco mais. É bem claro, né, Sérgio, nos dias de hoje, como você colocou, quando você levanta a bandeira que você é espírita, já tem uma barreira à sua frente, sabe? Ah, você mexe com isso? É bem assim a conversa. Você mexe com isso? Nossa, que loucura! Né? Tal, e não, isso. E também aquele que é simpatizante do espiritismo, que você bem lembrou, e que se esconde, tem medo de assumir. Não, eu sou católico, né? Eu sou católico. Se bem que, olha, vou dizer uma coisa, o catolicismo hoje já tem uma grande tendência da continuidade da vida. Eles estão mudando a filosofia, ok? Então, o espiritismo, a doutrina, ela veio justamente para isso, para estabelecer essa mudança, né? Aí quando você começa a explicar melhor para ele o que é o espiritismo, o que é que você faz, qual o trabalho que você desenvolve, né? Aí ele começa a simpatizar. Ah, vocês fazem assim, né? Por exemplo, eu, na empresa, todo mundo sabe, eu sou espírita e tudo mais. E comento, fazemos pão, distribuímos cesta básica, tal. Nossa, vocês fazem todo esse trabalho? Fazemos com grande prazer de servir. Isso é o que Jesus quer de nós, que a gente sirva ao próximo, porque o grande beneficiado seremos nós. Nós seremos os beneficiados do trabalho que nós vamos realizar. Né? Mas é isso, foi muito bem colocado, Sérgio, muito bom. Maravilha. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok, muito bem. Vamos então agradecer a Jesus. Agradecer por estes ensinamentos que nos trouxe hoje. De conhecer um pouco mais sobre a caminhada que nós devemos ter, as situações que nós vamos enfrentar por levantar a bandeira da religiosidade em nossos corações. Que esta luz esteja sempre ao nosso lado. Que Jesus possa abençoar a todos nós neste momento, abençoar e trazer o conforto a todos os nossos irmãos, com os nomes aí no grupo de cura, grupos de estudos, atravessando dificuldades, enfermidades, que precisam do carinho e do amor do nosso querido Mestre Jesus. Que ele possa abençoar, iluminar a todos. Que essa luz se estenda para todos os nossos lares. Que possamos colher esta energia maravilhosa gerada nesta egrégora que formamos nesta noite. Que a luz divina esteja acesa em cada um de nossos corações. Que a paz de Jesus
ilumine e abençoe a todos. Em gratidão, Jesus, a este momento desta noite, vamos lhe dirigir a prece de Cáritas, a nosso Deus Pai. E assim, peço, Maria do Carmo, faça a prece de Cáritas a nós hoje, Maria do Carmo, por favor. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esses momentos de ensinamento e orientações do Evangelho de Jesus. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, induzi o culpado ao arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Muito bom. Uma noite maravilhosa de grandes realizações a todos nós, né? Uma boa noite a todos, que todos tenham uma noite reconfortante.